bom estar aqui com você, ver cada um de vocês sentindo que o Senhor está no seu coração. O Senhor está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de nós. Você sente isso quando você precisa tomar uma decisão qualquer, como comprar um sapato. Eu estava lendo um livro essa semana e o autor falou isso, eu achei interessante. Ele falou assim: você já perguntou para o Espírito Santo se ele está se sentindo bem com a roupa que você está usando? Eu fiquei pensando naquilo. Ele falou: sim. Porque se você é a casa de Deus, Deus está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Então, será que aquilo que eu estou comendo está agradando ao Espírito Santo? Será que aquilo que eu estou bebendo está agradando ao Espírito Santo? Será que aquilo que eu estou vestindo está agradando ao Espírito Santo? Interessante como nós estamos construindo a casa de Deus. Amém? Você pode falar isso comigo? Eu sou casa de Deus. Então eu queria que a gente pensasse isso hoje com relação à nossa vida. Eu queria falar isso, eu quero falar isso com você hoje, conversar com você hoje, e eu creio que é uma mensagem dos céus para nós. Como que eu estou construindo a minha vida? Amém? Então eu queria falar com você sobre essa perspectiva. Construindo uma vida que vale a pena viver. Você pode falar isso comigo? Construindo uma vida que vale a pena viver. Amém? Aleluia. Eu estou construindo a minha casa depois de 30 anos que nós... chega a 30 anos, mas uns 20 e poucos anos que nós compramos uma casa ali ao lado de onde eu moro. E a casa já foi tudo, menos que nós usamos, né? Já foi tudo ali, já emprestamos a casa para algumas pessoas, a igreja já esteve lá na casa. Então, agora chegou o tempo de nós construirmos a casa para nós morarmos. E olha, faz um ano, agora em junho, faz um ano que nós começamos. E estamos quase terminando, né? Mas faltam algumas coisas. E não é fácil construir. Fácil. Primeiro porque você precisa ter um projeto, né? E nós tivemos um problema muito sério com a pessoa que estava fazendo o projeto para nós, a arquiteta. Ela não fez os projetos que ela deveria fazer. Então, o que aconteceu? Se a pessoa que foi paga para fazer não fez, e os interessados em ter a casa somos nós, né? Eu, a Ivete e o Mateus, então o que nós tivemos que fazer? Tivemos que fazer o projeto. E sofremos bastante, estamos sofrendo, porque as coisas não saem como a gente planeja, porque a gente não sabe. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Como nós estamos construindo a nossa vida? Agora, passando da parte material para a nossa vida. E eu não estou falando aqui exclusivamente sobre vida espiritual. Porque, irmãos, uma coisa que o Espírito Santo está tocando no meu coração esses dias nós não podemos focar só no aspecto espiritual. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando que você não deve, você deve. Mas quando Deus te fez, Ele não te fez um espírito. Ele te fez um espírito com alma e com corpo. Então você é algo integral. Então, Deus espera que nós construamos a nossa vida nesse prisma, nesse aspecto, com essas 3 colunas: corpo, alma e espírito. Então o grande problema
É que muita gente foca só no corpo. Então vai lá, malha, vai para academia, malha, toma comida saudável. Ótimo! Glória a Deus, continue fazendo assim. Mas não esqueça que você também é espírito e alma. Outros tratam só do aspecto emocional, que é a alma. Então se cuidam, leem livros de autoajuda, buscam terapias. Ótimo, glória a Deus, faça isso. Mas não esqueça, você também é espírito e corpo. E outros focam só no aspecto espiritual. Jejuam, oram, buscam a Deus, aleluia, glória a Deus, faça isso. Mas você não é só espírito. Você é um corpo e uma alma também. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida. E como o Espírito de Deus está perguntando para nós, hoje, como você está construindo a sua vida? E ele traz, então, algumas informações dos céus na sua palavra, para que você e eu, para que nós construamos uma vida que vale a pena viver. Amém? Essa semana, nós, nos noticiários, eu sei que você escutou isso, nós vimos a respeito de um edifício lá em Miami que caiu, não é? 55 dos 136 apartamentos caíram lá em Miami. Então, até ontem, tinham 9 mortos e 150 pessoas desaparecidas. Que coisa trágica, não é? Mas eu fiquei pensando uma coisa. Quantos prédios caem aqui no Brasil? E lá caiu um, e nem foi totalmente, foi pela metade. E teve todo esse alarde. Por quê? Porque lá, gente, eu li sobre isso, lá a lei com relação à construção de casas, à construção de edifícios, é muito forte, é muito séria. Não é como aqui. Então, se você vai fazer uma reforma no seu apartamento lá, você precisa ter uma autorização real, porque senão você não consegue fazer. E eu fiquei pensando, num país que é tão rígido com relação a essas questões da construção civil, um país que é tão rígido, aconteceu um problema assim. Provavelmente com certeza eles tinham um arquiteto, um engenheiro responsável por isso, sim. E provavelmente eram pessoas competentes, mas mesmo tendo pessoas competentes, mesmo tendo o arquiteto que deveria fazer as coisas corretas, e provavelmente fez, estão buscando a causa, mesmo assim aconteceu esse problema. Eu fiquei pensando quanto a nós, quanto à nossa vida. Será que nós temos a capacidade real de construirmos uma vida que vale a pena? Só nós, confiados em nós mesmos. Olha o que aconteceu comigo. Precisei construir a minha casa e eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, tive grandes problemas e estou tendo. Então, olha o que a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 10. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora. João, capítulo 10. Eu sei que você conhece esse versículo. Versículo 10, a parte B. Eu queria focar nesse início aqui, apenas na parte B do versículo. João 10,
10, a parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quem falou isso? Jesus. Ou seja, Deus tem um projeto para nós, uma vida plena. Você foi planejado para ter uma vida plena. Deus planejou uma vida, um tipo de vida para nós. Romanos 8, 29 fala assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o projeto de Deus para você. É você ser conforme Jesus Cristo foi. Esse é o plano de Deus para você e para mim. Esse é o projeto. Este é o plano de Deus. Este é o seu destino. Deus quer que você seja assim. E esta é a vida que vale a pena viver. É a vida que nós podemos viver. Como isso acontece? Como aconteceu? Olha que interessante, quando Deus colocou em prática o seu plano com relação a você e a mim, lá em Gênesis 1, 26, fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, somos parecidos com o nosso Pai, que é Jesus, que é Deus. Somos seres espirituais. Amém? Deus é espiritual. Amém? Deus é espírito. A Bíblia fala isso. Deus é espírito. E ele te fez também com um espírito. E a gente esquece disso. Então eu quero te dizer que você é um espírito imortal. E que quando esse corpo se deteriorar, o espírito continuará a existir, você continuará a existir. Quando isso acabar, você continuará a existir. Esse é o projeto de Deus. E a gente se esquece. Somos seres inteligentes. Por quê? Porque Deus é um ser inteligente que criou todas as coisas. Então ele colocou inteligência em você. Você tem uma mente brilhante. Você pode pensar. Você pode ponderar sobre as coisas. Eu estou falando aqui para você, mas você está ponderando sobre o que eu estou falando. Por quê? Porque Deus colocou isso em você. Você está analisando o que eu estou falando. E esse pastor aí não está com nada, não. Esse argumento que ele não está meio furado. Né? Ou então é mesmo. Está certo. Ou seja, isso foi Deus que colocou em você. Amém? Esse foi o plano de Deus para nós. Podemos avaliar as coisas. Podemos criar. Solucionamos problemas. Quantos problemas você já solucionou na sua vida? Isso é capacidade de Deus. Deus coloca isso em você. Você pode escolher. Você veio com essa roupa hoje bonita. Porque você quis. Você escolheu. Amém? Você chegou lá e falou, não, hoje eu vou adorar a Deus. Eu vou pegar essa roupa aqui. Você escolheu. Amém? Você escolheu se casar com a pessoa com quem você está casado. Amém? Amém? O Elvis escolheu. Escolheu. Amém, amém. Você escolheu ter a profissão que você tem. Você escolheu. Isso foi algo que Deus colocou em você.
Sabe outra coisa que Deus colocou em você? Ele te fez um ser relacional. Sabe por quê? Porque Deus é relacional. Deus se relaciona. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele se relaciona. Então Ele colocou isso em você. Ele fez isso. Ele colocou isso em nós. E além de tudo isso, você tem um caráter. O que é caráter? Caráter é a soma dos meus hábitos e dos meus valores. Esse é o meu caráter. Uma vez eu escutei uma coisa interessante que um pastor falou, eu achei muito, muito bom. Ele falou assim, caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Quando o pessoal está vendo, a gente é tão bonzinho, né? Agora, quando ninguém está vendo. Né? Então, Deus nos deu um caráter. A todo momento, você decide o que fazer. Você decide com quem casar, com quem namorar, com quem vestir, o que é certo, o que é errado. Então eu poderia dizer que isso é uma equação de Deus, uma equação divina. Ele te fez dessa forma. Isso é bom? Que bom! Mas isso traz uma responsabilidade sobre nós. Amém? Isso nos torna pessoas únicas, porque eu nunca terei a mesma experiência que você teve. Então isso me torna único e responsável diante de Deus sobre a minha vida. Então, como que eu estou construindo essa vida que eu tenho? Como que eu estou fazendo? Como você está conduzindo isso tudo em você? A gente pode culpar a sociedade, a gente pode culpar os nossos pais. Ah, eu sou assim porque meu pai me batia, né? Tem gente que fala isso, né? Sou traumatizado. Sim, pode ser que você seja traumatizado, mas o Espírito Santo habita em nós. Se você já tem Jesus no seu coração, o Espírito de Deus habita em você. Então, não podemos continuar a ser como éramos. Amém? Não podemos. Temos a nossa responsabilidade. Eu queria pensar, dentro disso tudo que eu estou falando com você, mais uma coisa. Se Deus tem um plano, e se Deus criou todas as coisas, e se Deus te fez semelhante a Jesus, e nos fez semelhantes a Jesus, por que que as coisas são e estão como estão no mundo? Por quê? Por que tanta guerra? Por que tanto ódio, tanto discurso de racismo? Por que tanta discriminação? Por que tanto abuso? O plano de Deus não era perfeito? Você não pode pensar isso. Deus não planejou tudo perfeito. Deus não, quando você lê lá Gênesis 1, você vê um paraíso. E por quê que tanta coisa deu errado? Porque o plano de Deus foi abortado. O plano de Deus não era esse que nós vivemos, era um outro plano. E aí nós, o ser humano, a raça humana, abortou o plano que Deus tinha para nós. Nós mesmos abortamos. É lógico, Satanás veio, trouxe a informação errada, mas a Bíblia fala que os nossos pais, Adão e Eva, aceitaram aquele projeto e tomaram para eles. E é esse o plano que nós estamos vivendo hoje. O plano de Deus foi abortado. O pecado.
E às vezes a gente pensa em pecado só como coisas feias, coisas ruins. Mas não é isso. O pecado pode ser coisa boa e o pecado pode ser coisa bonita. Entenda o que eu estou falando. Porque o que é o pecado? O pecado é a autossuficiência do ser humano, do homem. Isso é pecado. O pecado é a decisão do homem de viver independente de Deus, da vontade de Deus, do que ele queria, do que ele projetou, do que ele planejou. Isso é pecado. O pecado é a decisão do homem de dirigir a sua própria vida. E isso trouxe, então, o plano diferente do plano que Deus tinha. Deus deu condições ao homem. E quando a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, significa que Deus deu ao homem a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, aquilo que ele podia fazer, aquilo que ele podia entender e decidir, como ser responsável diante de Deus, aquilo que ele escolheria para ele. E ele escolheu. Só que ele escolheu errado. Gênesis capítulo 3, eu sei que você conhece, se não conhece, leia lá, você verá o início desse plano que nós tomamos para nós, que o ser humano toma para nós, que nós vivemos até hoje. O pecado nos faz ver de forma distorcida. O pecado nos faz ver de forma distorcida a vida, os relacionamentos, nós mesmos e a Deus. Eu não sei se você, quando você vai na piscina, quem gosta de ir na piscina aqui? Ou no mar, mas na piscina, melhor. E você abre os olhos dentro. Você já chegou a abrir os olhos dentro da água da piscina? Você vê as coisas, não vê? Mas você não vê de coisas de forma distorcida. Não vê? Você vê. Mas você vê de forma distorcida, não é? Então, a nossa realidade hoje, o que você está vivendo hoje, se você não está vivendo a plenitude de Deus, você está vivendo e vendo dessa forma a vida. De forma distorcida. Amém? Então é por isso que muitas vezes nós não estamos vivendo uma vida que vale a pena viver. Porque nós estamos vivendo segundo a nossa própria visão. Você percebe? Baseado no meu conhecimento, baseado no meu sentimento. É isso. Mas sabe de uma coisa? Aleluia. Glória a Deus. Existe uma boa notícia para nós. Para mim e para você. Deus quer restaurar o plano que Ele tinha para você e para mim. Ele quer. Olha o que fala lá naquele versículo que nós lemos mesmo, João, capítulo 10, versículo 10. E agora nós vamos ler na íntegra esse versículo, amém? Nós lemos só a parte B, eu queria ler na íntegra esse versículo. João 10, 10. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Aí Jesus fala, mas eu vim para que você tenha vida, e vida plena, plenamente. Esse é o plano de Deus para você e para mim, para nós. Mas pastor, é possível? É possível. Mas eu quero te dizer que assim como uma construção, não é no abracadabra que acontece, né? Não é? A Kátia e o Elvis estão... Todo dia eu acho que eles passam em frente ao prédio e tiram foto.
Não é verdade, gente? É tijolo a tijolo. Então essa vida, esse é o paralelo que eu quero traçar com você. Essa vida que Deus planejou é assim também. É algo que é construído. E é por isso que eu falei, construindo uma vida que vale a pena viver. É algo que eu construo dia a dia, passo a passo, com Jesus. É isso. Sabe? E Deus, Ele acredita tanto nesse plano que Ele tem para nós, para mim e para você, que Ele investiu o que Ele tinha de mais importante. Olha o que fala lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus acredita tanto nesse plano, nesse projeto que Ele tem para você, que Ele investiu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que é o seu Filho. Você só investe naquilo que você acredita, isso é uma grande verdade. Não é verdade? Se você não acreditar, você não faz nada. Não adianta. Você tem que acreditar naquilo que você vai fazer. Deus acredita nisso. Deus acredita tanto nesse projeto, nesse plano que Ele tem para nós, que Deus se dedica a isso todos os dias na sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha o que fala a palavra de Deus. Filipenses 1, 6, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar aquilo que Ele começou. Então, Ele começou uma obra em você e Ele investe nisso dia a dia. Eu creio que o Espírito Santo fica torcendo dentro de nós. Tomara que ele tome a decisão certa hoje. Tomara que ele acredite na palavra que eu falei para ele no domingo e ele viva isso nessa semana. Aleluia! Tomara que ele realmente viva aquilo que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo fica torcendo dentro de você, para que o seu espírito se incline para as coisas de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que aquele que se inclina para as coisas da carne, das coisas naturais, tem a morte. E essa morte, não estou falando de morte física, da pessoa parar de respirar, não. É a pessoa não viver bem. Se inclinar para as coisas naturais, se inclinar para as coisas carnais, me leva a viver em morte. Mas aí esse versículo continua e fala, mas aquele que se inclina para as coisas espirituais tem vida. Aleluia! O Espírito Santo fica todo dia olhando para nós e falando assim, tomara que ele se incline para as coisas do Espírito. Aleluia! Tomara que ele realmente viva aquilo que a Bíblia fala para ele. Porque ele vai viver melhor. Ele vai viver uma vida que vale a pena. Ele não vai viver como todos. Ele não vai viver essa paranoia que o mundo está vivendo. Ele vai viver conforme o plano, o projeto de Deus. Então Deus, Ele se dedica a isso, porque ele vê isso como algo importante.
E outra coisa, a Bíblia fala em Gálatas 4,19, fala assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Olha que coisa que a Bíblia está falando. Veja na sua Bíblia. Gálatas 4,19. Olha na sua Bíblia. Olha o que a Bíblia está falando. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Ela fala assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Aleluia! Deus acredita tanto no plano, no projeto que Ele fez para você, que Cristo está sendo formado em nós, dia a dia. E a ideia que o apóstolo Paulo traz é a ideia da gestação, é quando uma criança está sendo gerada. Gestação produz algumas consequências na mulher. Amém? Quem aqui já é mamãe? Amém. O seu corpo continua igual quando você está? Não. Não é? Tem que comprar roupas próprias. Amém? Por quê? Porque ficou gordinha? Ficou gordinha? Por quê? Mas por que ficou gordinha? Porque está tendo uma adaptação do seu organismo para que aquele feto que está dentro de você tenha todas as condições. Amém? Então, para ter essa adaptação, tem que haver uma transformação no seu corpo. E Paulo fala para eles, olha, ele fala assim: estou sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado. Outras versões falam gerado em vocês. Então, Cristo está sendo gerado em nós. Amém? Então, podemos pensar que podemos pensar que nós estamos nos adaptando, que nós estamos aprendendo a ser aquilo que Deus planejou. Vocês lembram que nós lemos lá no começo? Nós lemos que pois aqueles que de antemão, Romanos 8:29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre nossos irmãos. Então nós estamos aprendendo a ser como Cristo. Amém? Mas olha, a gestação, ela tem então a questão da transformação, da adaptação do corpo, mas quando o neném nasce é só alegria, não é? É só alegria, irmã Sueli? Hã? Gente, uma vez eu tive cólica renal. E é uma dor terrível, eu desmaiei de dor. Aí sabe o que o médico falou para mim? Tá doendo? Falei, o que o senhor acha? Ele falou, eu sei que tá doendo. Aí ele falou assim, essa dor aí foi parecida com o que a sua mãe teve para ter você.
Dor de parto. Então, o que eu quero dizer para você? Que o sofrimento, queridos, que nós estamos vivendo nesse mundo, ele nada mais é do que uma consequência desse gerar que Deus está fazendo em nós. Você está sofrendo? Muita gente pergunta isso para você. Oh, mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Estamos passando por isso, sim. Mas isso é um sofrimento. Estamos em processo. Processo. Estamos no processo. Nós ainda não alcançamos essa vida total que Deus quer para nós. Estamos no processo. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo aí em casa, você que está aqui hoje, não desista do plano de Deus para você, ainda não terminou. Aleluia! Ainda existe o sofrimento, porque o processo não terminou. Não acabou. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, fala assim, olha, Apocalipse 21, versículo 4. Ele, o que fala? Vamos ler juntos. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então nós estamos num processo. Você está passando por problemas? Não aborte isso. Imagina se a mãe, na hora que vai ter o neném, falasse assim, eu não quero mais ter filho, não, para com isso. Ela não ia ter depois as alegrias, né, de ter o filho. Você percebe? Então, querido, eu quero incentivar você. Você está passando por situações difíceis hoje. Permaneça firme, buscando o projeto de Deus para a sua vida. Não pare. O processo não terminou. Deus quer que nós desfrutemos de uma vida plena. E Ele fala algumas coisas importantes que nós precisamos fazer. E eu queria passar para você isso hoje. Efésios 4, 22 a 24, fala para nós mudarmos de vida. Mudarmos de vida. Efésios 4, de 22 a 24. Olha o que fala. Fala assim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, para nós vivermos esse projeto de Deus, nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos mudar a nossa vida. Não podemos continuar como estamos, como somos, o que pensamos. Precisamos mudar. Tem coisas que eu preciso mudar. Eu estou fazendo uma retrospectiva na minha vida. Tem coisas que eu preciso resolver.
E nós precisamos fazer isso. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Mude de vida. Não seja como você foi sempre. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que fala. 2 Coríntios 3, 18. Fala assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós precisamos desenvolver, gente. Nós precisamos desenvolver o nosso caráter e sermos semelhantes a Cristo. Ah, pastor, mas Cristo era Deus. Cristo se tornou homem. Cristo poderia pecar, porque ele se tornou homem. Mas pela força do Espírito Santo, porque ele se inclinava para o Espírito Santo, porque ele dava ênfase nas coisas de Deus, ele venceu. Ele não pecou. A Bíblia fala que ele nunca pecou e nunca pecou. Mas se ele era plenamente homem, existia a possibilidade dele pecar. Senão ele não era totalmente homem. Então aqui fala que nós precisamos desenvolver o nosso caráter, a nossa forma de ser. Tem coisas que nós atribuímos ao diabo. Ah, o diabo me tentou, mas tem coisa que não é culpa do diabo, é nossa culpa. Nós não mudamos, nós não deixamos o Espírito Santo transformar a nossa vida. Nós permanecemos e somos como sempre fomos. Mas o Espírito Santo nos orienta hoje a termos uma conduta diferente, a sermos transformados. Precisamos mudar. Senão as coisas, querido, escute em nome de Jesus o que eu estou falando para você hoje. Se você não mudar, as coisas permanecerão iguais na sua vida. Nada vai mudar. Não é que as pessoas são ruins, não é que nada dá certo, é porque nós não mudamos. Precisamos ser transformados, deixar o Espírito Santo. O principal objetivo de Deus para você não é o seu conforto, não é te dar o que você quer. Ele ouve as nossas orações, ouve sim, e nós oramos aqui, nós agradecemos, porque Deus ouviu as nossas orações. Mas Jesus não morreu na cruz para você ter o que você quer. Não foi por isso. Não é para o nosso conforto. Mas Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos condições de desenvolver o nosso caráter e sermos semelhantes ao seu Filho, Jesus. É isso. E outro ponto. Ele espera que você vença. Mas não é aquele clichê, né? Somos mais do que vencedores em Cristo. Aí vem uma coisinha qualquer, já desmorona. Não é? Sou filho de Deus. Ah, tem gente assim, né? Mas vem uma dificuldade qualquer, acabou tudo. Não é isso. Deus quer que nós vençamos. Olha o que fala lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 2, 7. Fala assim: Portanto, para vocês, os que creem... Opa, desculpa. Eu estou em Pedro. É um pouquinho para frente. Apocalipse 2, 7. Está lá, né? Mas olha aqui.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus não vai vencer para você. Ele te deu condições de vencer. O sacrifício de Jesus na cruz te capacita a vencer. A vida de Jesus aqui nesse mundo nos estimula a vivermos de forma correta. Mas uma coisa Deus nunca vai fazer. Ele nunca vai fazer o que você tinha que fazer. Nunca. Então, encerrando essa mensagem, eu queria te falar uma coisa. O que nós precisamos fazer para construirmos uma vida que vale a pena viver? Primeira coisa, arrependimento de todos os nossos pecados. Nós não somos pessoas que não erram, erramos. Mas nós precisamos reconhecer o nosso erro diante de Deus. Você precisa chegar para o seu Deus e falar para Ele: eu me arrependo dos meus pecados. Precisamos fazer isso. Precisamos, para termos uma vida que vale a pena viver, ter fé. Exclusivamente em Jesus. E no poder do Espírito Santo. Precisamos ter fé nisso. É isso que nós precisamos. Precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Decisão. Que decisão? De ter o Senhor Jesus como Senhor. Como dono da nossa vida. Jesus não é o meu criado, que eu oro para Ele fazer o que eu quero. Jesus é o meu Senhor. Eu o sigo. Não é Ele que vem correndo atrás de mim para fazer o que eu preciso. Ele é o meu Senhor. Então eu tenho que tomar essa decisão. Se Ele é o meu Senhor, o que Ele fala? Como eu devo fazer? Como eu devo viver? Ele é o meu referencial. Eu vou ver como Ele fazia e eu vou fazer igual. É isso. É isso que temos que fazer. E para termos, então, essa vida que vale a pena viver, nós precisamos nos entregar sem reservas ao Senhor. Sem reservas. O que você tem feito para Deus? Você que está me ouvindo aí também. O que você tem feito para Deus? O que você tem dado para o Senhor? Qual o tempo que você tem disponibilizado para o Senhor? Quais os recursos que você tem dado para o Senhor? É isso. Sem reservas. Para termos uma vida que vale a pena viver, temos que renunciar a nós mesmos. Nós nos enganamos, irmãos. Essa é a grande verdade. O mundo aí prega diferente, mas o que a Bíblia fala é que nós somos enganados por nós mesmos. Quando a Bíblia fala da briga entre a natureza espiritual e a natureza natural, carnal, é isso. Qual é realmente, o que é realmente o que vale a pena viver nesse mundo? O que é? Será que é ter coisas? Será? É bom ter? É, mas isso não traz o que você precisa e o que eu preciso. Então temos que renunciar. Renunciar o nosso eu, renunciar falsas amizades, renunciar vícios,
renunciar a interesses pessoais. Se alguém quer vir após mim, cada dia tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra de Jesus. E temos também que caminhar com Ele. Caminhar com o Senhor. Dia a dia. Eu queria te desafiar essa semana a você tirar 10 minutos do seu dia e falar com o Senhor. 10 minutos. 10 minutos. Senhor, isso que eu estou fazendo é bom? Senhor, essa roupa que eu vou colocar te agrada, Espírito Santo? Senhor, esse negócio que eu vou fazer está correto? Senhor, esse preço que eu vou colocar no produto que eu vou vender é honesto, é correto? Senhor, essa forma que eu vou falar com meu filho é a melhor? Espírito Santo, o jeito que eu estou olhando para aquela pessoa é o jeito que o Senhor olharia? Deus espera que você tome essa decisão, que eu tome essa decisão. É isso que Deus espera. Sabe, quando Jesus chamava Deus de Pai, eu acho que ele estava querendo ensinar algumas coisas para nós. Você já viu quando uma criança começa a andar? Já reparou como que é? Que o pai ou a mãe, o filhinho está lá e o pai fica: vem filho, vem, vem. Mas ele está atento ali. Se o filho desequilibrar, ele vai lá e vai segurar o filho. Não é isso? Sabe, Deus, o seu Pai, Ele quer que você caminhe em direção a Ele. É isso que Ele quer. Então, quando você decide fazer isso, Ele fica torcendo por você. Vem, filho, vem, vem, vem. Mas, na verdade, Ele está ali perto. Se você for cair, Ele vai te pegar. Ele vai te segurar. Então, eu queria desafiar você hoje a fazer isso. A caminhar, tomar uma decisão nessa semana. Não deixe essa semana ser como a semana anterior. Tome uma decisão. Senhor, eu vou fazer diferente. Senhor, eu parei de fazer algumas coisas, mas eu quero voltar. Eu quero voltar. Senhor, eu não sei como fazer isso, mas eu vou confiar em Ti. Eu vou acreditar. Eu queria orar com você nessa noite. Te convido a fechar os seus olhos. Você falar com o seu Pai, o seu Deus. Você quer viver uma vida que vale a pena? Então, você ouviu algumas coisas. Tome a decisão hoje de fazer algumas coisas durante essa semana que realmente mude. Fale com o seu Deus. Nós vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra e nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a fazer com que esta semana seja diferente da semana passada, Senhor.
Não queremos mais viver como vivemos semana passada. A tua palavra diz de glória em glória. E nós queremos viver a semana que vem melhor do que a semana passada. E assim sucessivamente, Senhor. Mas nós precisamos da ação do Teu Espírito em nós. E mais que isso, precisamos ouvir, Senhor, a voz do Teu Espírito. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude. E nós tomaremos a decisão de fazermos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.